Ei, de boinha, Doce aqui. Vou dizer pra vocês 10 curiosidades que você não sabia sobre o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um personagem que todo mundo já sabe quem é. Já sabe, né? Todo mundo já sabe. Então eu trouxe aqui pra vocês 10 curiosidades que você não sabia do Homem-Aranha. Para você que quer aprender a desenhar do zero, eu tenho uma solução para você. Um passo a passo para você aprender a desenhar mesmo que você não tenha nenhum dom ou talento natural. Método exclusivo para aprender a desenhar como um artista profissional do zero. Curso rápido e prático para você ver as aulas e já aplicar logo em seguida. Lives exclusivas com os professores, comunidade exclusiva para alunos, bônus exclusivos, aprenda a fazer desenhos de pessoas reais, não perde tempo e garanta já o seu. Número 1. De onde surgiu o sentido aranha? Galera, todo mundo já sabe que o sentido aranha é aquele poder que dá habilidade ao Peter Parker e sentir o perigo antes que aconteça. Por exemplo, uma bala perdida, um ataque surpresa de um vilão. Só que na verdade, da onde que surgiu esse poder? As aranhas não têm essa habilidade. Quando uma aranha tá lá e vai morrer, meu filho, na hora da chinela, ela morre, ela não sente não, meu filho, tem um ir atrás não. Então, afinal de contas, de onde surgiu essa habilidade? Pra falar a verdade, galera, o Stan Lee não se dava muito bem com o Steve Ditko, que foi um dos criadores do Homem-Aranha. Um criava uma coisa, outro criava outra diferente. Aí um dia o Stan Lee sentiu a falta de uma explicação numa história do Homem-Aranha na sua primeira edição, onde na história o Homem-Aranha afirma que consegue localizar o vilão no escuro, sem luz. Em uma entrevista antiga, o Steve Ditko foi questionado sobre de onde veio essa habilidade. Ele disse o seguinte, abre aspas. O Stan me perguntou uma questão muito boa. Como em uma sala escura, o Homem-Aranha sabe onde está o camaleão? Em um momento, eu peguei o lápis e desenhei algumas linhas tortas e sinuosas saindo da cabeça do Homem-Aranha e disse, o Homem-Aranha tem o sentido aranha, da mesma forma que os morcegos podem detectar os insetos e objetos durante a noite. Né? Então foi assim que eles fizeram essa cagada aí de criar o sentido aranha. Bem massa, né? Quase foi um membro do Quarteto Fantástico. Na época que o Homem-Aranha estava tentando se separar do Traje Preto, ele foi até o Doutor Fantástico para pedir a sua ajuda para poder tirar seu uniforme. E ele realmente conseguiu com sua inteligência. Porém, o Homem-Aranha ficou sem traje, ficou só de cueca. Então seu amigo John Storm, o Tocha Humana, ele prestou um dos seus uniformes antigos para o Peter Parker, porém como ele não tinha uma máscara, ele teve que improvisar com um saco na cabeça, dando origem a um dos personagens, um dos uniformes mais engraçados do Homem-Aranha, chamado o Homem-Saco. Onde surgiu o Traje Preto? Na sua primeira edição, na edição número 8, o Homem-Aranha estava num planeta, na saga Guerras Secretas, num planeta alienígena, quando seu traje original foi totalmente danificado. Ele encontra um pedaço de massa preta que completa o seu uniforme, dando a origem à sua primeira aparição. Um tempo depois ele começa a perceber que o Peter Parker está ficando mais violento. Então o Peter resolve ir atrás do Dr. Fantástico para tentar descobrir o que estava acontecendo. E o Dr. Fantástico descobre que, na verdade, aquilo ali não era uma roupa, e sim uma forma de vida que estava deixando ele daquele jeito. Como foi criado o Homem-Aranha? Todo mundo já sabe que é o Homem-Aranha, um dos mais famosos dos heróis da Marvel. Porém, como foi criado o Homem-Aranha? Quem chegou lá e disse, viu uma aranha e viu e pensou, Homem-Aranha? O Stan Lee disse o seguinte. I'm going to tell you how Spider-Man came into being. It's a true story, although sometimes it's hard even for me to believe it. But we had already done the Fantastic Four and I think maybe the X-Men, I can't remember the order, but my publisher came to me and he said, Stan, I want you to come up with another superhero. So I said, okay, went home, and when my publisher said do something, I'd better do it because I wanted to keep my job. I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. And no, I'm lying to you. I don't think the word cool was in use then. I probably said it'll be groovy. I'll never lie to you. So I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero, I had his power, his name, and then I figured just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who that your lives are perfect, but most other people have personal problems.
And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, and he started to give me his, because he's a very logical man, very intellectual. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Well, I left the office disappointed, but obviously a much wiser man. And I couldn't get Spider-Man out of my system. So we were about to kill a magazine. I think it was called Amazing Fantasy. It wasn't selling well, and we were sending the last issue to press. When you do the last issue of a magazine, nobody cares what you put in it because the book is dying. Just to get it out of my system, I put Spider-Man in Amazing Fantasy, featured him on the cover, forgot about it. A month later, all the sales figures came in. My publisher came racing into my office. Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? He said, let's do him as a series. Now, why am I telling you this? Besides the fact that I have to kill a little time. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Now, that doesn't mean that every wild notion you come up with is going to be genius, but if there is something that you feel is good, something you want to do, something that means something to you, try to do it. Because I think you can only do your best work if you're doing what you want to do, and if you're doing it the way you think it should be done, and if you can take pride in it after you've done it, no matter what it is. You can look at it and say, I did that, and I think it's pretty damn good. That's a great feeling. So don't let idiots talk you out of something that you think is good. Porque o Peter Parker não é rico. Na saga Homem-Aranha Superior, o Dr. Octopus está à beira da morte. Daí ele decide trocar de mente com a mente do Peter Parker. E quando ele troca de mente com o Peter Parker, a primeira coisa que ele pensa é: por que uma pessoa tão inteligente continua sendo tão pobre? Daí ele decide abrir sua própria empresa chamada Peter Parker Indústrias, onde ele se torna um milionário, né? A diferença do lançador de teia para a teia orgânica. Todo mundo já sabe o famoso lançador de teia, que é um dos clássicos do herói, onde ele mesmo desenvolveu suas próprias teias para poder se balançar pela cidade. E tem aquele velho problema da teia acabar o tempo todo. Mas de onde é que surgiu a teia orgânica? De onde ele pegou essa habilidade? Numa edição, o Homem-Aranha foi beijado por uma vilã chamada Adriana, onde no beijo ela injetou seu veneno, que fez ele aos poucos se transformar num aranha, que fez ele até se afastar da Mary Jane, mas isso não durou muito tempo. A aranha morreu e a vilã achou que o Homem-Aranha tinha morrido. Aí ela saiu. Assim que ela saiu, o Peter Parker nasceu de dentro da aranha, dele mesmo. E quando ele saiu com a habilidade de soltar a teia. Fizeram essa enrolação toda para poder dar os mesmos poderes que deram a ele no filme. O Peter Parker foi o único a ser picado pela aranha? A história que todos nós já conhecemos é que o Peter Parker foi um nerd no ensino médio que foi picado por aranha e o resto você já sabe. Mas naquele dia, o Peter Parker não foi o único a ser picado. Ela também picou uma garota chamada Cindy. No caso da Cindy, quando seus poderes se manifestaram, um homem chamado Ezequiel Sims a levou embora e a deixou presa num bunker. Porém, anos depois, quando o Homem-Aranha a encontrou, ela se transformou numa super-heroína chamada Garota de Seda. O que aconteceu com os pais do Peter Parker? Todo mundo já sabe que, independente do universo, os pais do Peter estão mortos, e aquela velha história que ele foi criado pelos tios. Começando pelo universo canônico, o universo dos quadrinhos, o universo 616,
O Richard Parker, o irmão mais novo do tio Ben, era um agente da CIA, e lá na CIA ele encontrou sua esposa, a Mary Potts, que é a mãe do Peter Parker. Eles casaram, iam juntos em missões. Eles foram mortos por um vilão chamado Albert Malik, e foi a terceira pessoa a usar o nome Caveira Vermelha nos quadrinhos. Eles estavam numa missão com agentes duplos para conseguir informações, mas o Caveira Vermelha descobriu e mandou sabotar o avião, e o resto você já sabe. Peter Parker tem uma irmã. Uma coisa curiosa que muitos fãs esquecem é que Peter Parker tem uma irmã, Teresa Parker. Anos após a morte de seus pais, Peter Parker foi criado pelos seus tios, seu tio Ben e tia May. Já a Teresa, que teve seu nascimento mantido em segredo, foi adotada, e anos após a morte de seus pais, Nick Fury a contratou pessoalmente para trabalhar na CIA. Como o Homem-Aranha virou a Aranha Humana. Quem assistiu aquele desenho do Homem-Aranha dos anos 90, tem um episódio que o Homem-Aranha vira um aranha gigante mutante. E apesar do que a gente conhece sobre os poderes do Homem-Aranha, os poderes deles não acabam ali. Escalar paredes, sentido aranha, são só os poderes iniciais do Homem-Aranha. Na verdade, a transformação continua até ele se transformar naquela aranha gigante mutante. Ele só conseguiu voltar ao normal porque o Abutre absorveu os poderes dele, fazendo ele se transformar naquele Peter Parker que a gente conhece, com o sentido da aranha normal, sem estar aquela aranha feia gigante. Enfim, essas foram as 10 curiosidades sobre o Homem-Aranha que você não sabia. Caso você achou que faltou mais algum aqui, comenta aqui embaixo. Comenta aqui o que você achou. Primeiro vídeo do canal. É isso. Falou, galera. Até a próxima. Não se esqueça de me seguir lá no Insta, para você acompanhar. O Insta é esse aqui. E é isso. Falou.